física e de ciência aplicada. E ainda é hoje. Nada, só de um aparelho celular onde você vai poder consumir todas as Big Techs. É mais ou menos isso. Você vai ter um aparelho celular. Você não vai ter casa, patrimônio, carro. Isso está consertado. É a única coisa que você precisa na vida, certo? Você precisa de um código de barras. Pode ser. Mas, enfim, quando a gente entra nessa agenda, e é curioso, né? Você falou de George Orwell, né? Cada vez mais popular, as pessoas começam a comparar essa situação vivida pela humanidade ao 1984. Essa comparação é muito feita pela direita, mas também por setores de uma esquerda mais radical e libertária. E é curioso, porque quando se fala nisso, Pepe, as pessoas começam a confundir, dizendo, não, mas veja bem, estão abraçando teses da extrema-direita. Não, né? Ao mesmo tempo em que a esquerda está dizendo, olha, a pandemia aprofundou as desigualdades, fez com que os bilionários ficassem cada vez mais ricos e propõe uma saída, é curioso que a direita que está sendo banida, inclusive a direita bolsonarista e a direita trumpista, tem falado sobre esse ataque às classes médias, né, o desaparecimento dos pequenos negócios ao redor do mundo, e isso se relaciona com os lockdowns, com tudo mais. Curiosamente, enquanto essa agenda avança, você começa a ter um deslocamento de alguns países para a extrema-direita. Né? A Itália está caminhando para a extrema-direita, a França já tem pesquisa da Le Pen empatada com o Macron. Então, e é por isso que o Vladimir Putin... Daqui a mais um ano, se continua a incompetência absolutamente visceral desse governo, já há uma possibilidade da Marine ganhar um segundo turno. Não é mais impossível. Não é mais impossível. Não é mais impossível. E é exatamente por isso que o Vladimir Putin fala que o cenário atual lembra os anos 30, que é o período de ascensão do fascismo. E aí eu te pergunto, porque na nossa última conversa você falou assim, olha, o Trump perde, mas o trumpismo não foi derrotado. Né? Como é que vai ser a articulação do trumpismo, desses movimentos de direita, dessa ascensão fascista? Eu acho que esse é um ponto importante, porque essa agenda do Governo ela não está trazendo bem-estar. Né? Então eu acho que aí a gente toca num ponto central. Sim, sem dúvida. O que a gente tem escutado nos últimos dias... vocês perceberam que ele está entrincheirado em Mar-a-Lago, né? Ele sumiu nesses últimos dias. O que a gente tem escutado é que ele está pensando, primeiro de tudo, na defesa dele do impeachment. Que do jeito que está, para o lado dele não está mal. Não sei se vocês viram que essa semana 45 entre 50 senadores republicanos votaram dizendo que esse processo de impeachment conduzido pelos democratas é anticonstitucional. É um absurdo, no fundo. Ou seja, só 5 votaram a favor dos democratas, incluindo o Mitt Romney, que é uma história de briga pessoal com o Trump que vem de anos. Né? Ou seja, para esse impeachment passar, os democratas precisam de 17 senadores republicanos. É muito difícil que nesse intervalo, e como eles vão acelerar esse impeachment, eles querem fazer um impeachment relâmpago, né? Em algumas sessões apenas. Um negócio completamente... E é anticonstitucional. Você não pode fazer um impeachment de um presidente que já saiu do cargo. É um absurdo isso. Bom, no fim, o objetivo é retirar os direitos políticos. Deixa eu só compartilhar uma matéria aqui. Eles querem tirar... Diga. Deixa eu trazer, eu vou te trazer uma matéria do Washington Post, que a gente estava falando dessa coisa do inimigo interno, né, o 6 de janeiro como novo 11 de setembro. Olha que interessante essa matéria. Olha o que é a vida em Washington agora, né? O novo normal, cercas, arame farpado, soldados armados, Washington virou isso. Né? Uma cidade em clima de guerra, né? Zona verde, exatamente. Sim, foi o que eu escrevi. A zona verde de Bagdá virou zona azul de Washington. Ou seja, esse é o blowback definitivo que ninguém conseguiu imaginar que isso poderia acontecer dentro dos Estados Unidos e num intervalo de tempo relativamente pequeno. Né? Não se esqueça que a ocupação de facto americana no Iraque foi até o final dos anos 2000. Né? Só os governos iraquianos, entre aspas, foi só na década passada, mas com a Zona Verde ainda exercendo uma influência absolutamente desmesurada, um bunker no centro de Bagdá completamente isolado.
E nenhuma possibilidade prática dos americanos abandonarem. Eles foram intimados já pelo governo iraquiano várias vezes, vão embora. Eles não vão embora. Eles não podem ir embora. É anti-império. É a lógica do império das bases. Se você tem uma base numa região X, especialmente de monitoramento, de surveillance, de contra-terrorismo, cyberwar, etc., e num lugar tão chave quanto Bagdá, você não vai largar. Que é como não vai largar a base de Bagram no Afeganistão, onde você fica monitorando a Ásia Central, o Paquistão, a China, a Rússia. Não vão largar nunca isso, porque é a lógica sistêmica imperial. Ou seja, toda essa palhaçada que eles ficam... E agora, com a volta do complexo industrial militar dominando tudo, nessa administração que... a minha denominação pessoal é administração holograma. Porque isso que está aí não é Biden. Não existe Biden. É um personagem que não consegue ler um teleprompter, que não consegue falar nada se o ponto não lhe diz o que tem que falar. Na época do Reagan, é muito engraçado. Isso, o Ray McGovern, ele confirmava para a gente, ele confirmou isso para a gente várias vezes. Você lembra nos discursos do Reagan que ele ficava olhando para o chão? O Reagan, quando falava, ele falava para a câmera e aí ele olhava para o chão. Porque Brasil disse que era um presente na Bolívia. Na época não tinha aqueles espelhinhos de teleprompter, né, Leonardo? O ponto ficava no chão, escrito. Então, ele tinha que olhar para o chão para ver o que ele ia falar na sequência. O Biden, se não tem aquele teleprompter gigante na frente dele, ele fica completamente perdido. Porque, inclusive, depois de alguns minutos, o efeito dos medicamentos, especialmente Ritalin, que ele toma em doses estapafúrdias, começa a baixar e aí volta o estágio entre 2 e 3 de demência. Segundo os médicos, ele estava no fim do ano em estágio 2 e agora está entrando em estágio 3. Todos nós que vimos casos familiares de familiares com Alzheimer ou demência, você olha o Biden, mas é óbvio, é embaraçoso para o império você botar um sujeito senil no estágio de demência avançada para, no meio de uma crise político, econômico, institucional e sanitária como essa, ou seja, a gente... Bom, isso a gente sabe por... Não, eu sei, mas o Biden, de certa maneira, se você imaginar, mudando a política em relação a Cuba, ao Irã, enfim, tem sinais. Não. A administração holograma tem mudanças. Eu entro em cada um dos pontos de política externa com você e eu debato um por um o que eles fizeram até agora. A gente pode ficar debatendo tudo que o Tony Blinken falou na confirmação dele no Senado. Eu vi os tapes. Eu vi o Tony Blinken ser destruído, mesmo com argumentos um pouco rasteiros, pelo senador Rand Paul. Rand Paul falando para o futuro secretário... Futuro não, já é. Secretário de Estado americano. Escuta, vocês não perceberam que tudo que vocês fizeram no Iraque, na Líbia, que câmbio de regime não funciona? Que as guerras que vocês lançam, os resultados depois são infinitamente inferiores e mais desastrosos do que antes? E pelo menos você tem um senador americano que contesta isso, entende? Bom, Cuba, digamos, é o paliativo do momento. Por quê? Não se esqueça, isso é Obama-Biden 3.0. A abertura, entre aspas, para Cuba, obra de Obama com Biden como vice-presidente. Então, óbvio, você tem que continuar dando uma cenourinha envolvendo Cuba. Mas veja a Venezuela. Eles ainda reconhecem Random Guaido como presidente. Não vai mudar nada em relação à Venezuela. Veja o Irã.
O Irã, essa semana, já falaram várias vezes, se o Irã não volta a cumprir, entre aspas, com suas obrigações no JCPOA, como é que chama, o acordo nuclear, não vai acontecer nada. E tem que ser o inverso. E foi o que o Zarif falou essa semana também. Escuta, vocês caíram fora do acordo nuclear que vocês assinaram, e agora vocês querem nos obrigar a nós voltarmos ao acordo de acordo com os... Imagina, é completamente absurdo. Rússia, demonização 24 horas, 7 o tempo todo. China mudou e China. Calma. Rússia, a única coisa que o holograma Biden foi obrigado a fazer, na verdade, porque era o óbvio, é a extensão do START, do acordo START de mísseis de média distância, porque eles não tinham argumentos para não reassinar o START. O argumento da administração Trump é de que eles tinham que renegociar por causa da China. E os democratas jamais poderiam pegar o mesmo argumento da administração Trump para não renegociar o START. Como eles estão virando de cabeça para baixo tudo que foi feito na administração anterior, eles reassinaram o START por mais 5 anos. O que foi elogiado pelo próprio Putin, dizendo que foi uma medida sensata. A China ainda a gente não sabe, porque eles não têm ainda codificada qual vai ser a política oficial em relação à China. O que a gente já sabe... Peraí, desculpe, só 30 segundos. Eu vou te dizer um ponto importante. 30 segundos. O que a gente já sabe é um negócio extremamente perverso. Vocês sabem quem eles estão nomeando para ser a embaixadora americana na ONU? Uma funcionária imperial, mulher e negra. Isso é de uma perversidade extrema, porque qualquer crítica que você soltar contra esta pequena funcionária imperial vai ser imediatamente interpretada como racismo e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Política identitária. O problema é que ela já declarou, antes mesmo de ser reconfirmada e empossada, que eles vão querer qualificar a política chinesa em relação aos uigures do Xinjiang como genocídio. Se isso passar, você não faz ideia do qual vai ser a reação chinesa. Vai ser isso daí é uma red line, porque é uma mentira absoluta. E isso você vê nas melhores análises chinesas independentes em relação ao que acontece no Xinjiang. E os chineses não vão deixar passar isso em branco. De jeito nenhum. Eu queria te perguntar se você viu esse artigo que saiu ontem no site Político e repercutiu inclusive aqui no Brasil. É um artigo de uma fonte anônima, né, assinado por anônimo, e dizendo o seguinte, quer dizer, para conter a ascensão chinesa, os Estados Unidos devem se focar em Xi. Né? É como se a estratégia agora fosse, na verdade, provocar divisões no Partido Comunista Chinês, tentar fazer com que, vamos dizer assim, surja uma nova liderança, e assim por diante. Quer dizer, então é quase como apostar em desestabilização interna, mudança de regime, coisas desse tipo. Mas é a única política, entre aspas, do Império, Leonardo. É dividir para reinar, seja onde for. Não, eu sei, mas isso faz alguma... Isso foi vendido como se fosse uma fonte do novo Departamento de Estado. Né? Bullshit! Fucking bullshit! Come on! Nós temos... Asia Times, nós temos algumas das melhores fontes que passam informação para órgãos de mídia que não são chineses do mundo. A gente tem nossos informantes chineses em Pequim e em Shenzhen, especialmente, fora a nossa rede de think tanks, de gente de think tanks que fala com a gente, mas discretamente, entende? Se isso fosse um negócio sério, estaria sendo repercutido pelo top de estudos
dentro da China. A Academia Chinesa de Ciências Sociais, os melhores analistas da Peking University, da Shanghai University, da Renmin University, nada. Bullshit. Você não pode ler um artigo... Bom, claro, eu não digo você, mas qualquer um no Ocidente vai ler um artigo como esse na Político e vai tomar como verdade, porque, obviamente, eles não têm ideia de como funciona o sistema chinês e eles não têm acesso aos melhores analistas chineses. São fucking bullshit. A gente não perde tempo lendo isso mais, sabe? Nós não perdemos tempo com isso. Inclusive porque esses caras são nossos competidores. Nós competimos diretamente com o Político, com o Washington Post, com o New York Times. E um dos nossos grandes prazeres é dar furos nesses filhos da puta. Claro, mas você falou isso, quer dizer, que não está claro ainda qual vai ser a política dos Estados Unidos para a China, né? Porque eles não elaboraram, Leonardo. Eles ainda não sabem. Eles sabem que vai ser uma retomada do pivô para a Ásia, que era a política oficial de Obama-Biden 2.0. Veja bem, o cara que redigiu o texto do pivô para a Ásia, que depois foi assambarcado pela Hillary Clinton. Ela publicou um texto gigantesco na revista Foreign Affairs. E depois isso foi vendido para o Obama e virou a política oficial de Obama-Biden 2.0 em relação à China. É o Kurt Campbell. Esse cara a gente conhece de velhos carnavais. Adivinha onde está o Kurt Campbell hoje? Especialista em relações Estados Unidos-China no Departamento de Estado. Ou seja, são sempre os mesmos. Por que o Tony Blinken é o secretário de Estado agora? O Tony Blinken era o número 2 do Biden quando o Biden estava na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ou seja, se você não sabe esses dados básicos, e isso ninguém na população mundial, a não ser especialistas, sabem, você não tem como posicionar a demência geopolítica do Império refazendo as mesmas coisas. Ou seja, a política, entre aspas, dele em relação à Rússia, de demonização absoluta da Rússia, vai ser uma extensão do Russiagate. O Russiagate foi desmontado completamente como uma farsa total. Inclusive pelos nossos amigos do ex-CIA, pelo Consórcio News, onde eu sou um dos colunistas. Ou seja, essas são informações que a gente troca o tempo todo. Então o Ray estava me falando, olha, eu só espero coisas horrorosas daqui para frente em relação a... E o Ray é um dos melhores especialistas de Rússia dos Estados Unidos. O outro grande, infelizmente, morreu. É o professor Stephen Cohen. Se o professor Stephen Cohen estivesse vivo hoje, ele teria já feito um artigo no The Nation, onde ele publicava, dizendo, olha o que vocês podem esperar da política de Biden-Harris em relação à Rússia. Ou seja, todo mundo que lida com política externa americana sabe o que eles vão querer tentar fazer, especialmente contra Irã, Rússia, Venezuela e tentar armar algum tipo de carnaval na Ucrânia. Sobre Venezuela, Pepe, o Paulino Cardoso, só trazendo uma informação interessante, não sei se você viu isso, o Paulino está dizendo o seguinte, tem uma tensão colocada entre Venezuela e Guiana. A Venezuela deteve 2 barcos pesqueiros que invadiram as águas da Venezuela. A OEA já entrou condenando e o Paulino está dizendo, olha, a Guiana pode ser um novo Kuwait, né? Um Kuwait e a Venezuela fazendo um paralelo em relação ao que seria o Iraque. Claro, eles vão usar a Guiana como um fator de desestabilização. Especialmente, veja bem, importantíssimo, essas famosas reservas de petróleo inexploradas na fronteira Venezuela-Guiana, que estão do lado da Guiana. Os americanos não querem deixar passar isso de jeito nenhum. E aí não tem nada a ver com bipartidarismo. Isso é deep state profundo, meu. É deep state. Queremos lá e controlar esse petróleo. Então, Pepe, e aí tem uma coisa que chamou muita atenção também no começo desse governo Biden-Harris, né? Que é o pacote keynesiano de socorro, mas esse pacote também que tem a transição ecológica. Eu estava no site do FMI agora e o FMI está falando do Green Reboot, não é o Great Reset, mas é o Reset verde. Então eles vão dar um reboot verde na economia mundial.
Se houver isso, eventualmente você pode, na verdade, deslocar o eixo de tensão do Oriente Médio para a América do Sul, né? Que, enfim, continente muito rico em recursos naturais também. Você acha que a América do Sul é uma região em risco nessa nova fase ou não? É uma zona de risco, uma zona de perigo? Você e vocês viram por acaso uma das mesas redondas mais aterrorizadoras de Davos? Era uma mesa redonda sob o título em busca de uma socioeconomia sustentável na Amazônia. Sabe quem era um dos palestrantes? Generalito Mourão. Sabe quem estava do lado dele? Gangster Duque, da Colômbia. É aterrorizador. Se vocês querem saber o que Fundo Monetário Internacional, Banco de Desenvolvimento, Inter-American Development Bank, toda essa palhaçada toda, o que eles estão pensando para a Amazônia, vejam essa mesa redonda. Está no site do Fórum Econômico Mundial. Olha que interessante, estava Al Gore também lá falando, está aqui, ó. Assegurando um futuro sustentável para a Amazônia, Davos. Não, isso aqui é 2020, falha minha, diga. Achei que Não. Vai no 2001, Leonardo. Puta, eu esqueci o título agora, mas é isso. Amazônia, socioeconomia, sociobiologia sustentável, bioeconomia sustentável, something like that. Se você você vai achar e você passa o link para todo mundo, que é muito importante ver isso. Eu acho que tem tradução em português também. Foi em inglês a mesa, o Mourão falou em inglês, inclusive. Aqui, ó, o Frederico Figueiredo já nos socorreu. Financiando a transição Isso, financiando a transição amazônica para uma economia sustentável. Isso, perfeito. Obrigado, ótimo. Frederico. Ótimo. Então, vejam e aí fiquem de cabelos arrepiados. Isso basicamente é o que eles querem fazer. E aí se encaixa justamente nesse Green Reset coordenado pelo FMI. Né? Então, mas voltando à pergunta que eu te fiz, você acha que aqui a América do Sul vai ser uma região de conflito, de tensão? Eu não gosto de prever nada. Não dá para saber. Não dá para saber porque não é uma prioridade para eles. Número 1. A prioridade é o esfacelamento interno. E as prioridades externas para a administração holograma, que eu tive que explicar para os banqueiros do Asia Times o que eu quis dizer com a administração holograma. Foi muito engraçado. Rússia e Irã. Ou seja, eles querem forçar o Irã a uma renegociação impossível do acordo nuclear e eles vão ficar batendo na Rússia de todas as maneiras possíveis e imaginárias. O episódio Navalny desses últimos dias é o prólogo. O aperitivo é o Navalny, que é vendido para a opinião pública mundial como o libertário que ousa desafiar o ditador Putin. É a narrativa pá. Então, no meio de tudo isso, a América Latina é um detalhe. Eu sugiro que a gente... Aqui, gente. Botei na descrição do vídeo, então tem essa mesa do Fórum de Davos 2 dias atrás. Isso. Vamos lá. Escuta, eu queria juntar o discurso do Xi e do Putin, que, como a gente já comentou, são complementares, com o novo livro do Michael Hudson. O Michael Hudson é o melhor economista do mundo, no momento. Marxista, não ortodoxo, abertíssimo. O novo livro dele sai logo e o primeiro capítulo está no site do Michael Hudson. Eu recomendo a vocês todos lerem. É um artigo que abre o livro
E é muito importante porque é a condensação de tudo que o Michael tem feito nos últimos, especialmente 2, 3 anos, nas palestras dele, nas aulas que ele dá em Pequim, nas discussões. Inclusive, a gente teve uma discussão sensacional em dezembro, organizada pela Henry George School de Nova York. E o meu papel, basicamente, foi de jornalista. Eu entrevistei o Michael, basicamente. Era para ser uma conversa. Falei, mas de jeito nenhum. Abre o microfone para o Michael e aí eu faço uma série de perguntas. E foi muito legal, porque a repercussão foi muito boa nos Estados Unidos. E nessa conversa, vários dos temas estão desenvolvidos nesse primeiro capítulo do livro dele, que é, basicamente, ele comparando em detalhes o turbocapitalismo financeirizado, o capitalismo de cassino americano com o capitalismo produtivo chinês. E isso está embutido no que o Xi falou em Davos e na prescrição do Putin para o mundo um pouco mais equitável, né? Esse sistema americano de turbocapitalismo, de financiarização, e onde hedge funds e big techs de algoritmos financeiros praticamente controlam o mercado financeiro, é insustentável, não só para o mundo inteiro, mas para os próprios Estados Unidos. E ele faz a contraposição direta de um capitalismo pernicioso que só beneficia os 0,0001% com o capitalismo chinês, que é um capitalismo industrial produtivo, onde o Estado ajuda as empresas mistas, especialmente, e algumas empresas privadas, a investir produtivamente em benefício da comunidade, voltando ao tema fundamental de comunidade de destino compartilhado. E é muito interessante, porque o Michael faz uma série de distinções, por exemplo, entre investimento produtivo vindo de Beijing diretamente do Estado e onde eles podem investir, por exemplo, em municipalidades ou regionalmente, mas, ao mesmo tempo, que isso não vá criar uma dívida gigantesca de uma municipalidade ou de uma região em relação aos bancos chineses. O melhor cara no mundo para explicar como isso funciona é o Michael, né? Então, eu recomendo vocês lerem esse primeiro capítulo. Muito interessante, Pepe. O link está aqui também compartilhado com o pessoal. Sim, Bárbaro, muito legal. E depois, quando o livro dele sair também, e que esse livro seja traduzido no Brasil o mais cedo possível. E a gente vai ter uma parte 2 em março. A gente vai ter uma conversa de novo, parte 2, e aí eu queria perguntar para o Michael em detalhes sobre o Brasil. Ele conhece o Brasil muito bem. E se vocês tiverem perguntas afiadas e específicas em relação ao capitalismo produtivo e improdutivo do Brasil, vocês mandem. Manda para o Leonardo passa para mim depois. E isso pode estar na nossa próxima conversa também. Pepe, eu me lembro que numa conversa nossa, 2, 3 conversas atrás, você falava, não, Biden vai ser a última cavalgada do Império, né? E você tem falado de decadência, uma decadência visível, mas eles ainda exercem esse poder por meio das Big Techs. O Paulino também lembrou aqui que o Twitter vai estabelecer uma política de censura propriamente para a América Latina, que vai se voltar contra todos os projetos soberanistas na região. Então, usar essas Big Techs como uma forma de censura. O Putin também falou sobre isso no seu discurso. E teve uma fala muito interessante do presidente do Google, já pressionando, aliás, do ex-presidente do Google, que é o Eric Schmidt. Ex-presidente. Exatamente. Pressionando o Biden, na verdade, a ter uma política mais ativa de contenção das Big Techs asiáticas também, né? Das Big Techs chinesas. Eles querem conter a TikTok, né? Não, mas muito mais que a TikTok, né? Porque tem brincadeira, TikTok com brincadeira.
é que tem empresas que são muito poderosas. Então a gente está vivendo ali, quer dizer, essa tensão evidente. China, Rússia e Irã colocados como inimigos, a Venezuela continuando ser um alvo, mesmo que mude a política para Cuba, como o Biden está mudando, mas ele mantém o foco em direitos humanos, desestabilização interna na China. Mas eu queria te perguntar sobre o Brasil, né? Porque o Brasil está vivendo uma situação muito curiosa. O Bolsonaro ele perde o seu padrinho, que é o Trump, mas ele mantém a mesma agenda trumpista aqui no Brasil. O Joe Biden foi perguntado ontem se ele tinha data para falar com o Bolsonaro, ele deu um sorriso irônico, né? O Brasil está sendo isolado nesse momento. E eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, se esse desenho pode favorecer uma troca de comando aqui no Brasil ou não, né? Ou se o Brasil vai se adaptar de alguma maneira, de buscar uma relação com os Estados Unidos, ser um pouco mais pragmático, com China também. Hoje, o embaixador chinês em Brasília destacou que a corrente de comércio Brasil-China no ano passado alcançou 80 bilhões de dólares, 50 bilhões de superávit para o Brasil, ou seja, uma relação extremamente favorável para o Brasil. E a China agora vendendo as vacinas, etc. e tal, enfim, tem essa mudança. Não sei se você chegou a parar para analisar um pouco o Brasil, mas como é que foi o impacto dessa mudança? Não, desculpe, eu não tive tempo. E, na verdade, essa sua pergunta tem que ser dirigida aos militares. E aí é que a gente está vivendo. E aí é uma coisa interessantíssima. Olha que curioso. Ontem o Mourão demitiu um assessor justamente porque ele foi pego tramando o impeachment do Bolsonaro, né? Hoje tem matéria no jornal Estado de São Paulo dizendo que o clima de impeachment está instalado. Hoje também apareceram Temer e Fernando Henrique dizendo não, veja bem, melhor não ter impeachment, melhor ficar com o Bolsonaro. Então existe uma tensão, né? Os setores que deram o golpe na Dilma em 2016 estão com um certo receio de apostar num governo militar que seria o governo Mourão. Então acho que tem vamos dizer assim, o Brasil está vivendo um momento de indefinição, né? O Bolsonaro realmente fazendo cagada atrás de cagada, uma merda atrás da outra, para falar no português mais claro, mas uma indecisão muito grande das elites em abraçar ou não a saída imediata que seria esse governo militar, né? Ontem teve um general, Santos Cruz, também dizendo o seguinte, olha, que o Bolsonaro representa uma vergonha interna e internacional para o Brasil. Nunca se viu tamanha vulgaridade. Então a gente está vivendo esse momento. A impressão que dá, Pepe, é que algo vai acontecer no Brasil nos próximos 3 meses. Né? Mas a resposta à sua pergunta, Leonardo, os dois atores principais. Os militares, evidentemente, porque o projeto deles é a longo prazo. O Bolsonaro é um paspalho útil com um tempo de vida determinado, que pode ser agora, pode ser daqui a alguns meses, pode ser, evidentemente, antes das próximas eleições, ou pode terminar nas próximas eleições. Mas o projeto deles vem de antes e é um projeto a longo prazo. Então, esses são os atores principais. Os outros atores atrás da cortina vermelha são as verdadeiras elites brasileiras. É o deep state e o establishment brasileiro. E aí vocês estão muito bem posicionados para identificar o que esse deep state profundo nacional pretende. Qual é o projeto ou anteprojeto nacional deles, onde eles se casam perfeitamente com os militares, que é o que estava acontecendo até agora, mesmo com o espalho absoluto do poder. O oráculo desse deep state verdadeiro do capital no Brasil é o Fernando Henrique Cardoso. E ele se manifesta uma vez por mês. Uma vez por mês ele escreve um artigo. Ele é um mensageiro, né, Leonardo? Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Ele é um mensageiro. Então, ele é um mensageiro. Ele não é o oráculo, ele é um mensageiro. Exatamente. É uma expressão mais adequada. Agora, Pepe, vamos falar dos seus livros, que você está lançando livros novos, você está reunindo artigos. Vamos chegar nesse ponto. Que eu acho que, assim, só para quem pegou essa conversa por agora, então a gente falou do nascimento do Império Americano, em 1940, do seu relançamento com a Guerra ao Terror e de uma nova tentativa de relançamento agora com essa teoria do inimigo interno a partir do ataque do Trump ao Capitólio, do 6 de janeiro. Né? E aí, a partir desses 3 pontos, chegamos aí no Fórum de Davos. Vladimir Putin fez um discurso brilhante, Xi Jinping também fez o seu discurso,
Mas, enfim, quer dizer, os Estados Unidos buscando ainda uma via de hegemonia, né, que não está muito clara. Agora, e aí falando um pouco do Brasil, para quem chegar agora. Agora, vamos falar dos seus livros, que você está lançando, você está organizando novos livros também. Antes de chegar nos livros, eu vou ter que escrever sobre isso segunda-feira, porque eu queria fazer uma coluna na segunda, unindo os discursos do Xi e do Putin e o livro do Michael. Ou seja, olha o que as melhores mentes do mundo estão pensando daqui para frente. Esqueçam o momento hegemônico em declínio. Né? Ou seja, seria... É muito difícil num momento como esse, mas uma espécie de relâmpago positivo no final no começo, no final, no meio da tempestade. A melhor análise do discurso do Putin é do Rostislav Ishchenko, que escreve no Stalker Zone. Se vocês forem no site, stalkerzone.org, é uma das primeiras matérias do Ishchenko, que é um cara bárbaro. Eu conheci ele em Moscou, ele me levou num restaurante russo tradicionalíssimo, e ele é old school, acompanhou os anos Brezhnev, acompanhou os anos Gorbachev, acompanhou o desastre da queda da União Soviética, acompanhou todos os anos Putin. É uma maravilha. E é um finíssimo analista. Como ele não escreve em inglês, ele não é conhecido no Ocidente, infelizmente. Mas o legal do Stalker Zone é que eles traduzem os melhores artigos do Ishchenko. E a interpretação dele do discurso do Putin é absolutamente brilhante. E ele diz que foi tão importante quanto as batalhas de Stalingrado e de Kursk. Você imagina um russo falar um negócio desse? É um negócio transcendental na psique russa, em termos de importância. Né? E ele ressaltou o fato de que foi totalmente inesperado. É um discurso sofisticadíssimo, diplomático e, ao mesmo tempo, projetando um esgar de esperança para o futuro. Né? E o Ishchenko fala um negócio sensacional. Ele diz, olha, em 2007, o Putin foi na conferência de segurança de Munique e fez aquele famoso discurso dele em 2007, basicamente dizendo, olha, essa história de mundo unipolar, nós não concordamos. Ele já estava falando em multipolaridade em 2007. Veja bem, a Rússia ainda estava se reerguendo do desastre absoluto dos anos Yeltsin, que foi como Putin pegou o poder no ano 2000. Aí ele falou, em 2008, ninguém esperava que a história da Geórgia, a Rússia resolvesse, na verdade, resolver em 3, 4 dias. Né? Porque a história da Geórgia era uma desestabilização da Rússia a partir da Geórgia e que o negócio que ia virar para a OTAN. A OTAN ia intervir na Rússia em 2008, via a Geórgia. Né? Aí depois veio o Donbass e a Crimeia, sem dúvida. Ninguém esperava a reação russa na Crimeia, que foi também uma decisão tomada pelo Putin, no máximo em 40... Pelo Putin e pelo Estado-Maior, né? Veja bem, importantíssimo. O Putin, o Ministério da Defesa, eles tomaram essa decisão em menos de 48 horas. E ele diz que esse discurso de Davos foi tão inesperado quanto esses precedentes. Corretíssimo. Ninguém esperava que o Putin ia chegar em Davos, e, na verdade, o discurso dele é o anti-Great Reset. Não tem nada a ver com Great Reset. E ele é tão sutil. Quase um alerta, Pepe. É quase um alerta. É um alerta. O discurso. Great Reset vai levar a uma nova guerra mundial. Né? Exatamente, Leonardo. E é um alerta diplomaticamente elaborado, finíssimo, cheio de nuances, de uma maneira que, evidentemente, como eu comentei com vocês, o Washington Post não foi nem capaz de pegar um daqueles vagabundos pagos a peso de ouro, ditos analistas internacionais deles, para analisar e destrinchar o discurso do Putin. Nada. E é o anti-Great Reset no sentido de que, olha, se vocês seguirem
com o que vocês vêm fazendo nessas últimas décadas, especialmente, e com essa unipolaridade intrínseca e essa incapacidade de dialogar com o resto do mundo, não é só conosco, russos, vocês vão estar reproduzindo o que aconteceu na década de 30. E isso ele colocou. Como é que chama? Os speechwriters, né? Os caras escreveram os discursos, colocaram de uma maneira extremamente sutil, mas a mensagem pegou pesado. Pegou tão forte essa citação dos anos 30 quanto a crítica direta do Putin às Big Tech. Basicamente, no discurso, ele diz que as Big Tech agora estão mandando ao mesmo nível ou até mais do que estados. Absolutamente correto. E ele é mais do que estados. E ele prevendo as consequências disso, que é algo que a gente já conversou também no passado, o tecnofeudalismo. E o tecnofeudalismo implementado por essa aliança de financiarização, e aí daí a importância da gente ler o Michael Hudson, explicando como funciona e como está se organizando a derrocada, com o tecnofeudalismo das Big Tech, que é uma herança do Deep State americano também. Ou seja, é a unipolaridade absoluta dos Estados Unidos em finança e em tecnologia que está cavando o buraco não só deles mesmos, império, como do Ocidente como um todo, e se continuar nessa demência excepcionalista, mais cedo ou mais tarde isso pode explodir numa guerra quente. Seria genial uma conversa sua com o Roberto Moraes, que é um estudioso brasileiro das Big Tech. Vou amar porque ele leva a questão para o controle financeiro das Big Tech, controle financeiro, da economia, e vai parar nas Black Rocks da vida. Né? Então, claro. São pouquíssimas empresas. Por falar nisso, Leonardo, eu tenho uma BlackRock operando pesadamente aqui no Brasil também. Fala, Pepe. Eu tenho, na verdade, eu não sei se vocês já sabem disso, porque esse negócio estourou hoje. Vocês estão acompanhando o escândalo da GameStop. Sabe quem faturou 1,2 bilhões de dólares com a história da GameStop? Chuta. BlackRock. Eles estavam no meio. Dia. 1 bilhão. Não, 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e 200 em um dia. Eles estavam no meio dessa revolta proletária dos pequenos investidores que têm uma conta de $500, $1.000, $2.000 e que investem tentando ganhar um pouquinho. Quem estava no meio entrou no bonde andando? BlackRock também. Claro! Eles estão infiltrados em tudo. Isso é uma pergunta que eu fiz para o Michael diretamente na nossa conversa em dezembro. Eu perguntei para ele. Está acontecendo um fenômeno muito interessante no Brasil, Pepe. Gestoras de recursos lançando ações na Nasdaq. E aí você vai ver quem compra as ações é a BlackRock, são esses. É a BlackRock, claro. Você teve duas grandes, na verdade, empresas de private equity no Brasil, que são empresas de investimentos, de compra de ativos, que lançaram ações na Nasdaq nessa semana. Aí você vai ver por trás, você vai ter os grandes gestores de capital internacional. Então, a hiperconcentração desse capitalismo na mão de poucas grandes gestoras é um negócio impressionante o que está acontecendo. E tudo isso se confronta com o Big Tech, com tudo... E o mais incrível, Leonardo, é que muda, entre aspas, o inquilino da Casa Branca e continua exatamente a mesma coisa. Por exemplo, vários executivos de altíssimo nível da BlackRock fazem parte da equipe econômica do holograma. Desculpa, só fechando. Na administração Trump, quem é que estava coordenando a distribuição do dinheiro de helicóptero, basicamente? BlackRock, também. E antes com o Bush era Goldman Sachs, né? Então, com o Bush era Goldman Sachs. Era o Hank Paulson da Goldman Sachs, né? Exatamente. Em 2008. E aí a coisa foi migrando para essa BlackRock, que poucas pessoas conhecem em profundidade. Eles são você lembra da metáfora na época de que a Goldman Sachs era um polvo cujos tentáculos como é que chama, estrangulavam o planeta inteiro? Mudou. Agora é a BlackRock. A BlackRock tem muito mais
ativos, capitalização e influência do que a Goldman Sachs, mas muito mais. No entanto, Pepe, no dia de ontem, na verdade, o Fundo Monetário Internacional soltou um alerta dizendo: olha, essa bolha financeira vai explodir. Vai explodir. Eles estão pedalando, o mundo está vivendo uma grande pedalada na bolha financeira, que vem de muito antes de 2008, vem do Alan Greenspan. Vem antes de 2008, Leonardo, sem dúvida. Exatamente. Mas desde 2008, todo mundo sabe que a bolha vai explodir. E aí ficam jogando a bola de neve para frente o tempo todo. E isso todo mundo sabe em Wall Street, nos círculos financeiros de Nova York, na City of London, os meus vizinhos aqui, os banqueiros de Hong Kong, todo mundo sabe disso. Ninguém sabe qual vai ser o estopim, o estalido que vai... Por exemplo, quando como é que chama? A tensão com o Irã ano passado chegou a um nível... Você lembra que chegou a um ponto onde era quase inevitável o Trump convencer o Pentágono a fazer um absurdo, né? A gente estava discutindo que a possibilidade seria como é que chama? A faísca ia ser no Estreito de Hormuz. Qualquer coisa que acontecesse, provocada seja por quem, se os iranianos fechassem a navegação no Estreito de Hormuz, despencava o sistema financeiro internacional. Literalmente. Pepe, agora eu tenho que te trazer uma questão de hoje, porque é o seguinte, ontem o ex-presidente Lula obteve as provas, e aí não é suspeita, é prova, de que Sérgio Moro atuou de maneira parcial contra ele, perseguiu, enfim, na Lava Jato. E maravilhoso, provas documentais. Provas documentais. E que Moro e Dallagnol, na verdade, se comunicaram informalmente, ou seja, ilegalmente, com autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. É uma coisa tão escancarada, porque as pessoas acham que é suíço. Não, só fechar aqui para você. Leonardo, tem nomes. Inclusive tem o cara que era o Lenz, que era o chefe das investigações na Suíça, eu ia trazer exatamente esse cara, que as pessoas acham, não, é suíço, deve ser honesto. O suíço chegou a pedir, inclusive, para ser contratado pela Petrobras. Ele queria levar uma grana da Petrobras para dar mais, para vender informações a essa operação. E aí eu te pergunto o seguinte... agora que essas provas surgiram, vai haver muita pressão aqui no Brasil para que seja votada a suspeição do Moro. O Moro cascou fora, foi para os Estados Unidos. O que ele faz? O que ele faz nos Estados Unidos? O que ele faz? Não sei exatamente qual que é o trabalho que ele vai ter nos Estados Unidos. Não, ele vai trabalhar na Alvarez e Marçal, numa empresa de recuperação judicial, que por acaso se beneficiou desse processo de dissolução das empresas brasileiras, né? Então, o que vai acontecer? O Lula agora pode, eventualmente, retomar os seus direitos políticos, e eu fico pensando como é que o governo Biden vai jogar com o fator Lula. Vou te trazer mais um elemento. Sim. Esse golpe no Brasil, ele teve como elemento central o roubo do petróleo brasileiro, né? Sim. Então, assim, o Brasil descobriu o pré-sal tinha que ser entregue ao capital internacional. Eu entrevistei o ex-presidente da Petrobras, o Zé Sérgio Gabrielli, semana passada, retrasada, e ele falou, olha... Vamos falar a real. É praticamente irreversível o que foi feito, né? Então, a motivação do golpe, o golpe já foi dado, o assalto já foi feito. Né? Você não vai lá e chama agora, vai lá no ladrão e fala, devolve o dinheiro, devolve o petróleo. A produção de petróleo aqui no Brasil já está crescendo nas mãos de Shell, de outras empresas. Dada a irreversibilidade do golpe, né? E a necessidade de que o Poder Judiciário limpe a lambança que fez, será que é possível agora que o governo Biden use a peça Lula para buscar uma nova estabilidade no Brasil, pressione, inclusive, para que sejam devolvidos os direitos políticos do ex-presidente? Porque as coisas são muito surpreendentes, né? O Blinken, por exemplo, que é o secretário de Estado, ele tinha boas relações com o Celso Amorim, né? Na época em que o Celso Amorim foi chanceler, e o Lula, vamos dizer assim, Lula, Celso Amorim podem ser um fator interessante aqui, de talvez a única força capaz de derrotar o bolsonarismo. Né? Você perguntou para o Celso a visão dele pessoal do Blinken? Uma visão mais positiva do que negativa, vamos dizer assim, de um burocrata de carreira. Ele é um burocrata de carreira, ele não tem nenhum brilho próprio. Não, mas um burocrata que vai tentar retomar aquela linha Obama, de alguma maneira buscar ali talvez um novo acordo com o Irã, pelo menos essa era a expectativa. Não, bucha, a gente já conversou, Leonardo, eles querem um acordo do jeito deles. Sim, mas lógico, não é o acordo, não é aquele acordo, é um outro acordo. Aquele acordo está morto e os iranianos já falavam,
é aquele e vocês têm que voltar, senão não tem acordo. Eu sei, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, quer dizer, se você vê agora espaço para uma volta do Lula, uma vez que o petróleo já foi embora, né? O petróleo já foi embora e não volta. Fuck. Eu não vejo como Obama, Biden 3, que classificaram o golpe contra Lula e Dilma, fundamentalmente, façam um giro de 180 graus. Não é a lógica deles. Não é a lógica deles e não está na lista de prioridades deles. É que tem um fator interessante, Pepe. Vamos olhar o seguinte, olha só. O Brasil é um grande mercado para as multinacionais americanas, internacionais também. E a Ford foi embora do Brasil depois de 100 anos. Será que um Brasil dominado, porém estável, não é melhor do que um Brasil dominado e totalmente instável, né, imprevisível? Porque o Brasil está vivendo uma situação de imprevisibilidade total. Total. Será que algum grau de previsibilidade não é melhor do que o que se vive hoje no Brasil? Então, essa questão eu acho que tem me pegado bastante. Do ponto de vista dos democratas? Do ponto de vista do business, de maneira geral, né? Dos democratas, do dinheiro. Né? O Brasil é uma economia, sei lá, 200 milhões, um mercado, uma classe média, enfim. Imagina, ainda está no top 10, né? Está escorregando para fora do top 10. Mas ainda está quase no top 10, claro. Então, mas esse país controlado, dominado, é melhor do que um país caótico, eventualmente. Pode ser um aliado nesse outro contexto. Se for controlado do ponto de vista de American business, sem dúvida. Sem então, dúvida. Esse é o ponto. E para o American business... Isso são águas passadas, o golpe, né? Claro, se bem que tem um negócio muito... Aí você tem que ver a psicologia imperial em relação a admitir erros do passado. Jamais o império vai admitir um erro de julgamento brutal, como eles cometeram com Obama-Biden em relação a Lula e Dilma. Mas eles podem dizer que não tem nada a ver com isso. Exatamente. O máximo que você poderia escutar diretamente, por exemplo, do Departamento de Estado, não, houve uma série de mal-entendidos. É um assunto brasileiro. Os brasileiros exatamente. Foi um assunto brasileiro. Nós não interferimos no assunto de você, o que é uma mentira descarada. Né? Sim, eles são especialistas em vender balelas do tipo. Quando eu digo eles, se os Masters of the Universe atrás de Biden-Harris, ou seja, o establishment americano que inclui grandes corporações. Se para eles interessa um Brasil estável e com mais investimentos e com mais lucros para as multinacionais americanas, sem dúvida nenhuma. Eles são capazes de reverter a política. É muito cedo para a gente imaginar algo parecido. Agora, o que seria muito legal, que obviamente aí a gente está no wishful thinking, né, Leonardo? Seria o próprio presidente Lula confrontar esses caras cara a cara. Isso seria fantástico. Isso seria sublime. Para o Brasil e para o sul global. Né? Você imagina? Exatamente. Mas não vai acontecer. O Henrique fala, caso o Lula volte, teria condições de governar de verdade? Bom, o petróleo já foi embora, muita coisa já foi, né? Pois o petróleo foi... Vem cá, o Gabriele te disse taxativamente que é irreversível? Foi e não volta. Ele falou, o que foi não volta mais. Não volta, porque assim, já tá. Imagina o custo que você teria agora para, vamos dizer assim, desfazer os contratos de venda, de entrega de petróleo. E a batalha é legal, né? E a batalha é legal, que pode virar uma batalha militar para um país que não tem exército, né? A realidade é essa. O Brasil não tem forças armadas. Essa é a grande realidade. Mas, Pedro, fala dos livros aí, porque a gente está chegando aqui. Bom, eu vou falar só de um, por enquanto. O meu novo livro sai... daqui a uma, 2 semanas. Ele chama-se Raging 20s. Não é por acaso. Os anos 20 raivosos.
e provavelmente vai virar uma série. Eu conversei com o meu editor, a gente pode lançar um por ano. Cuidado, Pepe, não se precipite, porque os 30 podem ser piores do que os 20. Mas nos 30 eu vou estar morto. Nos 30 eu vou estar abraçando o tal longe de tudo. Então eu não vou estar aqui para ver. Tá bom. Diga. Bom, fala dos 20 raivosos. Então, os anos raivosos, quando sair a gente fala em detalhes, mas basicamente eu fiz um top 25 das minhas colunas do ano passado, mas uma narrativa estruturada em dois polos que convergem. A ascensão do tecnofeudalismo e o jogo das grandes potências. Então tem o jogo Estados Unidos, Rússia e China, tem o avanço do Covid-19, o avanço do tecnofeudalismo, do jeito que o círculo está se fechando, o Great Reset, justamente, e o último texto é justamente um ano depois do início dos anos 20 raivosos, que foi o assassinato do general Soleimani. Os anos 20 raivosos, isso eu digo na introdução, começaram no dia 3 de janeiro de 2020, com o assassinato do general Soleimani. E o último artigo eu fecho um ano depois, no início de 2001, agora, né? Há 4 semanas atrás. E aí é uma serpente Ouroboros, né? É uma narrativa que se fecha. E ela conta a história de 2020 com esse choque político, geopolítico, geoeconômico, desastre sanitário e da nossa perplexidade absoluta, né? Bom, esse é o livro que vai sair. O que está saindo no Asia Times, que aí vocês já podem ir e que está lá, são os meus arquivos. Então, o primeiro volume dos arquivos era Rússia, China e Estados Unidos de 2017 a 2020. É o jogo das três potências durante a era Trump, basicamente. Ele acaba, acho que em julho ou agosto do ano passado. Ele já saiu há alguns meses. Esse é o primeiro e-book. O segundo e-book é Irã. Eu fiz uma seleção de tudo que eu escrevi no Irã, ou antes de ir para o Irã e depois que eu voltei do Irã, contando a história, basicamente, do clash Estados Unidos e Irã nos últimos 20 anos. Começa em 2002, justamente com o eixo do mal, no início da nossa conversa. E aí passa por tudo. Tem coisas incríveis que, no Brasil, ninguém vai ler algo parecido, porque acho que nunca foi publicado algo semelhante no Brasil. Tem entrevistas com ayatollahs em Qom, tem visitas com alto escalão iraniano, tem entrevistas com o assessor de política externa do Ayatollah Khamenei, tem toda a cobertura do acordo nuclear em Viena, que eu segui inteira até o fim, tem os anos Ahmadinejad inteiros, né? Vistos do ponto de vista iraniano. Então, é uma documentação especialmente para acadêmicos, jornalistas, estudantes, gente que se interessa pelo mundo islâmico, etc., que, bom, infelizmente, alguém vai ter que traduzir isso para o português, né? Esse é o problema. Falaremos em detalhe. Quem sabe a gente faz. Pois é, peraí, Leonardo, o mais importante, o último, porque aí fecha a nossa conversa. Você vai falar, deixa eu agradecer aqui a Breda. Lula é um gênio, não subestime. Põe de volta, ele dá nó em pingo d'água. Mas fala, cara. Nó em pingo d'água é muito bom. Exatamente. Bom, olha, então, fechando a nossa conversa, Leonardo, que é a conversa Ouroboros, né? A cobra mordendo o rabo. O último e-book foi dividido em duas partes, porque tem muito material. O título é Forever Wars, As Guerras Eternas. E são as guerras eternas do Deep State, Iraque e Afeganistão, que eu cobri antes, durante e depois, nos dois casos. E aí eu selecionei praticamente tudo que está lá é o que eu escrevi ou no Afeganistão, ou no Iraque, ou antes de viajar, ou depois de viajar, né? E aí tem tudo dos últimos 20 anos, literalmente. Ela começa com
ela começa antes do 11 de setembro, porque os dois primeiros textos são a minha entrevista com o comandante Massoud no Afeganistão no fim de agosto de 2001, e aquela famosa matéria do Asia Times que a gente publicou no dia 30 de agosto de 2001, dizendo que fica de olho no Osama Bin Laden, senão vai estourar alguma coisa. Que é o que a informação que eu peguei em primeira mão quando eu voltei do Afeganistão, e eu juntei com o que o comandante Massoud tinha me dito na nossa entrevista também. E é uma loucura, porque o 11 de setembro aconteceu 11 dias depois dessa matéria. Foi essa matéria que estourou nos Estados Unidos e botou o Asia Times no mapa. Então é muito legal. A gente começa a narrativa desde o comecinho, e aí tem tudo. Tem toda a guerra do Afeganistão, tem a preparação da guerra contra o Iraque, tem a minha visita ao Iraque do Saddam ainda em 2002, a minha visita ao Irã logo na sequência, a guerra no Iraque antes, durante e depois, e vai até 2004, e o primeiro volume acaba com o escândalo de Abu Ghraib, da tortura na prisão iraquiana de Abu Ghraib, e é uma loucura, porque quando estourou, eu estava no Texas. Olha que loucura. Eu estava fazendo uma série gigantesca nos Estados Unidos, On the Road, e eu estava indo visitar a terra do Bush, Midland, Texas. E depois eu fui para Houston conversar com o pessoal da indústria do petróleo, etc. e tal. Quando estourou Abu Ghraib, eu estava no Texas. Então é uma matéria absolutamente surrealista, porque estoura o maior escândalo moderno de tortura perpetrada por americanos no meio daquele sonho deles de que vamos exportar democracia para o Iraque, e aí ruiu de vez toda aquela narrativa que vinha sendo criada desde o final de 2001, no final da Guerra do Afeganistão. E o segundo volume, ele vai de 2004 até 2020. E aí ele cobre tudo o que aconteceu de importante no Afeganistão e no Iraque nesses últimos anos. E isso junta, porque é a história das guerras do Império, antes da destruição da Líbia e antes dessa guerra de procuração na Síria, mostrando por dentro como o Império tenta controlar o mundo militarmente. E aí por dentro mesmo, porque é dentro do Afeganistão, é falando com os pastuns, com os dares, com os hazaras, é no Iraque também. Tem uma matéria, por exemplo, com dos chefes de segurança do Saddam contando histórias absolutamente do Arco da Velha, entende? Nós somos expulsos do Iraque, eu e o meu cameraman. Nós somos acusados diretamente pelo nosso handler de sermos espiões franceses. Bom, o meu cameraman é francês, o nosso visto tinha sido obtido em Paris, e teoricamente a gente estava trabalhando para a televisão francesa. E chegou no final, eles nos deram... vocês têm 4, 5 horas para ir embora do país. Puta, Meri, agora o que a gente faz? Só a estrada de Bagdá até a fronteira da Jordânia ia ser 4, 5 horas de... A gente saiu, juntamos tudo, botamos tudo, saímos disparados de madrugada e a gente estava com medo de ser preso na estrada, justamente. E você sabe. A gente volta a esse tema, porque a gente tem uma transmissão agora, ficamos aqui 2 horas, acho que foi uma live bem interessante. Vocês vão no site do Asia Times, os 3 e-books estão lá. Se vocês fizeram uma assinatura, vocês podem descarregar os e-books de graça, está no preço da assinatura, ou se vocês querem comprar cada um deles, custa $20 cada um. Então, o melhor sistema é vocês fazerem uma assinatura, pode ser até por um mês, e aí, dentro de um mês, vocês descarregam todos os e-books. E vai sair o volume, a parte 2 do volume 3 vai sair em breve, nos próximos dias. É isso. E vou pedir apoio aqui também, Pepe. Olha, quem tiver gostado da live, do trabalho que a gente faz, pode ser assinante Brasil247.com/apoio, pode ser membro no YouTube ou fazer contribuições esporádicas aqui no pix@brasil247.com.br. Pepe, obrigado mais uma vez. A gente se fala em breve. Muito bom falar com você. Obrigado a vocês, obrigado, Leonardo, obrigado a vocês todos e espero que isso tenha sido útil a longo prazo. Certamente foi.